O Estado realmente tem que ter uma política mais rigorosa em relação a essas organizações criminosas. Segue 3 padrões: investigações sólidas, direcionadas à organização e aos seus líderes, prisão dos líderes, isolamento dos líderes, confisco do produto da atividade criminal e do patrimônio da organização. É assim que se desmantela a organização criminosa. O criminoso vai para a cadeia, o policial vai para casa. O confronto é o que tem que ser evitado ao máximo. Não pode se construir uma política criminal, mesmo de enfrentamento do crime organizado, baseado em confrontos de tiroteio, porque o risco de danos colaterais é muito grande. E não só danos colaterais, mas o risco para o policial. Não me parece razoável que o policial tenha que esperar o criminoso atirar nele com uma metralhadora ou com um fuzil, antes que ele possa tomar qualquer providência, certo? Eu tenho minhas dúvidas se isso já não é acobertado pela legislação, mas nós vamos estudar se é necessário uma reformulação da lei nesse sentido. Existe uma necessidade de proteger o adolescente, é uma pessoa em formação, é inegável, por isso se coloca a maioridade penal em 18 anos. Mas também, eu acho que é razoável essa afirmação, de que mesmo um adolescente entre 16 e 18 anos já tem a compreensão de que é errado matar. Não é isso que resolve o problema da criminalidade. Mas tem que se considerar a justiça individual. Pense lá numa família que um dos membros foi vítima de um homicídio praticado por um adolescente acima de 16 anos. Então as pessoas querem uma resposta do Estado institucional. E o sistema atual, que prevê sanções muito reduzidas para crimes dessa natureza de gravidade, é insatisfatório. Nas eleições havia um sentimento muito forte contra um sistema político que, apesar de todas essas revelações de casos de grande corrupção, praticamente nada fez. O atual senhor presidente eleito foi quem talvez melhor foi identificado pela população como alguém que modificaria esse status quo. As regras atuais são muito restritivas para o posse de arma em casa. Eu quero ter uma arma em casa, eu estou preparado, eu não tenho antecedentes criminais, eu fiz os testes psicotécnicos e assim, eu quero ter uma arma para vamos dizer assim, porque eu me sinto mais seguro por isso. A questão não é exatamente diminuição ou não da criminalidade. O senhor presidente foi eleito com base nessa proposição e me parece que existe aí um compromisso com seus eleitores. Eu exerço essa profissão de magistrado na área criminal e não raramente me deparei com casos muito difíceis. Isso sempre envolve uma situação de risco, mas vão ser tomadas as providências necessárias para assegurar a minha proteção policial durante esse período e também das pessoas a mim próximas. Eu acompanhei todo o processo eleitoral e eu nunca vi da parte do senhor presidente eleito uma proposta de cunho discriminatório em relação a essas minorias. E eu não imagino de qualquer forma que essas minorias estejam ameaçadas. O fato da pessoa ser heterossexual, homossexual, branco, negro, asiático, isso é absolutamente indiferente. E nada vai mudar. Eu tenho grandes amigos que são homossexuais. Algumas das melhores pessoas que eu conheço são homossexuais. E não existe nenhuma perspectiva de nada que seja discriminatório a essas minorias. O governo tem que ter uma postura rigorosa contra crimes em geral, mas também em relação a crimes de ódio. Eu não poderia ingressar em qualquer governo se houvesse alguma sombra de suspeita que haveria alguma política dessa espécie. Mas eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico. E isso foi objeto de discussão e afirmação do senhor presidente eleito, que ninguém seria protegido, né, se surgissem casos de corrupção dentro do governo. Em todo, principalmente início de governo, existe um frescor, uma abertura de diálogo ao Congresso. Daí vamos tentar negociar dentro daquele espírito republicano de fazer o que é melhor para o país do que fazer do que é melhor para as pessoas. Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu estou sendo absolutamente sincero quando afirmo, na minha visão, eu estou assumindo um cargo para exercer uma função predominantemente técnica. Eu não me vejo num palanque ou candidato a qualquer espécie de cargo em eleições. Isso não é a minha natureza. Eu acho que a profissão da política é uma das mais nobres que existe. Você receber a confiança da população, do voto,
Às vezes essa confiança é traída, mas é uma das mais belas profissões. Eu vou assumir esse cargo em janeiro, não com a perspectiva de ser demitido, mas com a perspectiva de realizar um bom trabalho e ter uma convergência com o presidente eleito. Mas se tudo der errado, eu deixo daí também o cargo ministerial e certamente vou ter que procurar me reinventar no setor privado de alguma forma. Eu já anunciei publicamente que eu vou pedir a exoneração. O que a Constituição proíbe é que um juiz, certo, assuma uma posição, um cargo no executivo. Eu não estou assumindo nenhum cargo, eu não estou praticando nenhum ato oficial. E eu tenho recebido, por conta dessas políticas que nós queremos implementar lá em Brasília, diversas ameaças. Vamos supor que daqui a alguns dias eu peço a exoneração, daqui a alguns dias acontece alguma coisa comigo, um atentado. Eu tudo bem, morro lá, faz parte da profissão, não gostaria, né, evidentemente. Mas a minha família fica desamparada, né, fica sem qualquer, por exemplo, pensão. O que eu espero é passar esse período em férias, a meu ver não estou fazendo nada de errado, e em seguida eu assumo. É um período literalmente de transição, então se fica lá, se fica aqui, tem que planejar bastante, né, já ir definindo as pessoas e políticas a serem adotadas. Então esse vai ser um período de intenso deslocamento.